Por que a carne bovina está tão cara aqui no Brasil? Primeiro, vamos entender a lei da demanda e da oferta e o efeito substituição. Vamos lá. Antes de mais nada, dê um joinha aí e se inscreva no meu canal se caso você não se inscreveu. E vamos compartilhar o vídeo, me ajuda aí. Lei geral da demanda. Nós temos aqui dois gráficos, um gráfico da carne suína e o gráfico da carne bovina. Nesse gráfico está bem claro que na lei geral da demanda, ela mostra que se o preço sobe, a quantidade demandada cai. Só que quando eu diminuo a quantidade demandada aqui, o que eu deixo de adquirir aqui da carne suína, eu substituo ela pela carne bovina. Um exemplo, vamos supor que eu esteja a comprar 5 quilos de carne, que é o suficiente para o meu consumo durante a semana. E deixo de adquirir aqui 3 quilos devido ao preço ter aumentado. Esses 3 quilos que eu deixo de adquirir aqui, eu vou adquirir de carne bovina. Assim que eu entro nesse mercado da carne bovina, eu empurro essa curva de demanda para a direita. Se por acaso não tiver oferta o suficiente para a quantidade de pessoas que entram nesse mercado comprando a carne bovina, a tendência vai ser um aumento no preço da carne bovina, que é o que está acontecendo aqui. Ou seja, quando o preço da carne suína aumenta, as pessoas acabam substituindo aquilo que elas deixam de adquirir pela carne bovina ou de ave ou de peixe. No caso, nós vamos falar da carne bovina para explicar o aumento da carne aqui dentro do país. O que eu deixo de consumir de carne suína, eu vou substituir pela carne bovina, causando assim um efeito de substituição dentro do país. A produção de carne bovina tem que ser o suficiente para atender essas pessoas que estão a entrar nesse mercado aqui. Senão, a tendência do preço da carne bovina é aumentar e, consequentemente, todas as outras proteínas animais acabam tendo uma elevação no preço. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu abordei esse assunto dentro de sala de aula ao explicar o efeito substituição devido à peste suína africana que estava a atacar os rebanhos suínos na China. É uma doença altamente contagiosa, chega a 100% de mortalidade. O que chega até nós de notícia é que a China já abateu mais ou menos 40% de seu rebanho suíno. Eu pesquisaria mais sobre esse assunto na China. Para mim, isso é mais uma estratégia de mercado, mas abordaremos sobre isso um outro dia. Com a peste suína africana, reduziu-se muito o consumo de carne suína na China, levando as pessoas a consumir carne bovina, que é bem reduzido o consumo lá. Temos que ser muito inocente ou ingênuo para acreditar em tudo que chega até nós. A China sozinha é responsável pelo consumo da metade de carne suína produzida no mundo todo. Então é claro que o governo chinês vai usar de jogadas de mercado para poder adquirir produtos mais baratos. Não só carne suína ou carne bovina, mas outros produtos que influenciam também na produção desse tipo de proteína. Como a soja, que eles estão a comprar a nossa soja por um preço irrisório. Voltando à carne, a produção de carne bovina na China está menor do que a demanda por essa carne, ou seja, as pessoas estão procurando muito mais carne do que a China é capaz de produzir, fazendo com que a China tenha que comprar carne de países de fora, vindo até o Brasil. O nosso governo vai ter que ter pulso forte para evitar o lobby entre os frigoríficos, porque a China vai entrar com tudo nos mercados exteriores para aquisição de carne, principalmente no mercado brasileiro. Nos governos anteriores, muitas vantagens foram dadas a alguns frigoríficos, manipulação, favorecimento. Um outro fator que influencia a alta do preço da carne bovina é a pouca oferta de boi. Existem dados do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada em que mostra claramente que nos últimos anos, inclusive no início desse ano, bateu o recorde de abates de fêmeas. Ou seja, é claro que com o abate dessas fêmeas vai diminuir o número de bezerros e, consequentemente, o número de boi gordo. Agora, para repor essa oferta, para atender essa demanda, requer tempo. A vaca não pare toda hora.
Depois a Anitta explica isso para vocês. As festas de fim de ano também influenciam para o aumento no preço da carne. A procura por carne bovina tem um grande aumento agora no final do ano. A China é o maior produtor de carne suína e o maior consumidor de carne suína. Com a queda da produção deles, mas com o aumento da renda dos países emergentes, o consumo por carne suína aumentou, fazendo com que a demanda ficasse maior do que a oferta. E quando isso acontece em qualquer mercado, ocorre desequilíbrio. E o desequilíbrio principal é um aumento de preço, causando inflação e demais problemas que a gente pode falar sobre isso depois. O aumento da renda é uma variável importantíssima, porque com uma renda maior, as pessoas passam a adquirir produtos que elas não adquiriam anteriormente, se tornando um novo consumidor. E o mercado tem que estar preparado para produzir esses bens e o serviço, para atender essa nova demanda. Mas não é só isso que faz com que ocorra esse aumento no preço da carne. Tipo, meus amigos, quando ocorre um aumento no preço da arroba do boi gordo, tem que ter na mesma proporção um aumento no preço da carne do boi. Isso é conversa fiada, conversa para boi dormir. Hoje, nos Estados Unidos, a arroba do boi é mais de R$250 e a carne de boi lá é bem mais barata do que aqui, mesmo com o aumento que teve. Aqui no Brasil está menos de R$250 e o preço da carne bovina só subindo, só subindo. Além de tudo isso, meus amigos, que eu falei, o que influencia muito no preço da carne bovina, suína ou qualquer tipo de proteína ou produto aqui dentro do país é a margem de lucro dos grandes empresários. Em alguns cortes da carne bovina, o lucro atinge mais de 100%. São 3 dígitos, senão eles nem matam o boi. E ainda temos a carga tributária indecente nesse país. Durante os governos anteriores, ao invés deles trabalharem em cima da diminuição dessa carga tributária sobre os alimentos, não, ficou ganhando o povo com políticas populistas em vez de diminuir para 1 dígito o valor do imposto sobre alimentos aqui dentro do país. Essa carga tributária deveria já estar a patamares decentes. Vocês acham, meus amigos, que os grandes empresários, os donos dos grandes frigoríficos que foram beneficiados nos governos anteriores estão interessados em ver os brasileiros comendo carne? Vocês acreditam mesmo nisso? O principal objetivo dessas empresas é o lucro. E agora, nesse momento, eles estão a ter lucro exportando, não deixando essa carne aqui dentro. Quanto menos os brasileiros adquirir carne e quanto mais o preço elevar, melhor para essas empresas. Para as empresas, eu não estou a dizer para os produtores rurais, porque a culpa não é do produtor rural, e sim as empresas que foram beneficiadas durante décadas pelos governos que passaram por aí. E tem mais, meus amigos, a quantidade de boi gordo nos pastos vai diminuir no começo do ano que vem. No primeiro trimestre vai ser a época das vacas magras, pode acreditar nisso. As empresas irão buscar lucrar muito mais no início do ano que vem. Vocês acham que as empresas estão dispostas a vender aqui dentro ou para fora? Se para fora, elas ganham até o triplo do que ganharia se vendesse aqui para dentro. Por isso que eu digo, o governo agora vai ter que mostrar a que veio. Ele vai ter que enfrentar essas empresas, não o produtor rural, mas sim essas empresas, e atacar a carga tributária e resolver esse problema com pulso forte, porque nós temos um mercado livre. Eu sou completamente contra a intervenção do governo no mercado tabelando preços. Isso não funciona, não funcionou e não vai funcionar. Espero que tenha gostado dessa rápida explicação. Qualquer dúvida pode perguntar e eu procurarei a responder e satisfazer a sua curiosidade. Compartilhe, ajude-me a divulgar o meu canal.